Olá, eu sou Sidney Gomes, bem-vindos ao Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E para a nossa estreia, nosso convidado não podia ser outro. Eu converso com esse coro super qualificado aqui na nossa bancada, presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Sidney. Estou feliz de estar aqui, estreando esse programa, esse formato, de discussão, mas sempre focado nos temas do parlamento, mostrando o que vem acontecendo aqui no dia a dia, e graças a Deus, muita coisa vem acontecendo a favor da sociedade. Então, parabéns por esse novo programa e esse novo ambiente. Presidente, a linguagem digital vai mudando e o parlamento tem que acompanhar, tem que chegar lá nas pessoas mais perto com a linguagem que elas estão precisando, que elas estão querendo no momento, né? Eu acho que isso é o fundamental, ou seja, qual que é a importância, na minha avaliação, do que vem acontecendo no parlamento. Claro que é o resultado na vida das pessoas, mas as pessoas precisam saber o que vem acontecendo, o que vem sendo construído, até para que possam participar. O parlamento, eu falo que a Assembleia é a casa de todos, todos podem e devem participar. E também a gente tem que ter formas diferentes de comunicar e de mostrar para as pessoas, seja através das redes sociais, seja através dos programas da TV Assembleia. E nos programas nós temos programas e programas, nós temos programas mais formais, que passam a notícia, os jornais mais sérios, mas também tem esse formato aqui que vocês estão agora inovando de forma mais aberta, menos formal, Então, eu estou achando bem legal e, se Deus quiser, as pessoas vão poder participar e acompanhar cada vez mais esse programa. E é sem protocolo mesmo, Tá aqui o presidente da Assembleia sem gravata, sem paletó. Você sabe que é dessa forma que eu gosto já de participar, É no melhor, interior, eu praticamente todo final de semana, não só eu, mas praticamente todos os deputados, estamos no interior final de semana, e final de semana eu fico de blusa polo, blusa de malha, dependendo muito da ocasião. E claro, dentro do parlamento, de terno e gravata, por conta da formalidade, também do nosso regimento interno aqui, mas eu particularmente gosto de andar assim, mais solto mesmo, é melhor. Até pra gente é melhor também, Pra a reportagem também precisa acompanhar um pouco ali o visual dos deputados, e aqui é a hora da gente relaxar e poder conversar de amenidades, mas sempre pensando no que isso afeta o povo mineiro. E a gente tá no Instagram, tá no YouTube, tá nos streams, Spotify, assim, as pessoas não têm motivo, não têm desculpa para ficar de fora. Não tem dificuldade para achar a Assembleia. Não tem, a Assembleia agora tá em todo lugar. Presidente, vamos lá, o senhor, pai da Valentina, atleticano, ciclista, esportista, gestor público, político, já tá no 4º mandato aqui na Assembleia. Conta para mim aqui, como que está aí no seu 14º ano enquanto deputado estadual. O que é ser político aqui em Minas Gerais? O que é representar o povo? Eu falo que eu sou fã de Minas Gerais, eu acho que é o melhor estado, obviamente, da nossa federação, mas também tem suas complexidades. Nós estamos falando do estado com 853 municípios, então não tenha dúvida que o trabalho, quem está no parlamento, no parlamento estadual, no caso 77 deputados aqui, não é dos mais fáceis. Imagina você rodar aí essa quantidade de municípios. Claro, no meu caso eu sou um deputado da região do norte de Minas e, claro, final de semana eu estou lá rodando, vendo os problemas, mas hoje, como presidente da casa, eu também tenho essa responsabilidade de acompanhar, de uma certa forma, os problemas que acontecem no estado como um todo. Então não é fácil você ser deputado em Minas Gerais por conta do tamanho do nosso estado, mas é um estado fascinante, diferentes realidades regionais que nós temos aqui. Então, ou seja, você conversar com o norte é diferente de conversar com o sul, do que do Triângulo Mineiro. É realmente o estado síntese, Tem um estado síntese, dentro, e aqui na Assembleia é onde tudo se encontra, e aí eu sempre falo muito isso. Você encontra os deputados aqui do norte, do sul, do Triângulo, do leste, e você consegue, de uma certa forma, aqui dentro da Assembleia, ter um pouquinho de todas as regiões do estado. Então eu tento dividir meu tempo, e claro, através do trabalho da Assembleia, da região, mas um tempo de qualidade com a minha filha. O esporte que eu gosto, um hábito bom de fazer também, é uma fuga que eu tenho também para desestressar, a corrida, o pedal. Estou fazendo menos do que eu gostaria, infelizmente o serviço está tomando conta aí de parte do dia. Mas é muito importante também você ter a oportunidade de sair um pouco também daquele dia a dia, que claro, é prazeroso e faço o que eu gosto, eu falo isso abertamente, mas também não posso esconder que é muito sacrificante também e cansativo, então a gente tem que fazer também, dar uma descansada de vez em quando é bom. E como eu disse, o senhor está no 4º mandato e já chegou à presidência da Assembleia. Vamos colocar, como se fosse um funcionário de uma empresa que com 12 anos de empresa chegasse à presidência, mas a realidade aqui é diferente. É uma pessoa, o presidente da Assembleia é uma pessoa com capacidade de articulação, de diálogo, uma habilidade para ouvir também
Conta pra gente qual que é o segredo do sucesso aqui para chegar, como é que foi esse consenso para o senhor chegar à presidência da Assembleia? Não tem segredo, eu sempre aprendi desde o início, desde o meu primeiro mandato aqui, eu entendo que essa é uma casa de todos, a gente tem que ter essa noção. Nós estamos num momento onde o país, de um modo geral, né, ou seja, de uma certa forma o mundo também, nós temos uma polarização muito forte, especialmente no país, mas nós temos que entender que aqui é a casa que todos têm vez e voz, tem de ter, e quem está à frente do parlamento, no caso da presidência, você tem que fazer as mediações, de vez em quando, dialogar em excesso para tentar construir consensos. Então não existe segredo. O que eu sempre fiz desde o início é ser correto com os meus colegas, fazer o meu trabalho de forma responsável aqui dentro do parlamento e tentar deixar as polarizações para fora. Aqui dentro, nós temos que tentar resolver o problema das pessoas, através de projetos de lei, da fiscalização, representando aqueles que nos escolheram. Então, acho que esse é o grande, digamos assim, talvez a grande receita, não para mim, mas para todos os deputados, e graças a Deus, eu quero aqui agradecer a todos os colegas, primeiro que me deram essa oportunidade, me escolheram, né, para representá-los à frente da Assembleia de Minas, mas também porque quando os assuntos aqui são aqueles assuntos de fato vão resolver ou vão discutir a vida das pessoas no dia a dia, todos deixam de lado os problemas político-partidários, as ideologias e focam de fato em tentar resolver o problema. Claro, muito raramente a gente consegue unanimidade aqui em uma discussão, em uma votação. Que é natural também. Mas a discussão em si, ela tende a acontecer e claro, que ao final vença a maioria lá da discussão e do plenário. Eu sempre falo, o plenário é soberano e vai continuar sendo. O senhor que está aqui há tanto tempo, como que o senhor viu essa escalada da polarização? É também um efeito de redes sociais, a gente consegue perceber isso, mas aqui dentro do parlamento, o senhor acha que ficou mais difícil fazer política aqui? É isso que o senhor falou, essa capacidade maior de diálogo, de juntar esses consensos? O parlamento acompanha a sociedade. O parlamento é um retrato da sociedade, né? Aqui é um espelho, de uma certa forma, de todo o estado de Minas Gerais, como eu disse um pouco mais cedo. Então é natural que o que acontece lá fora chegue aqui dentro também, através dos seus representantes. Repito, o que a gente não pode deixar acontecer aqui é que estas polarizações, a discussão ideológica, atrapalhe os projetos, as discussões, as ideias que vão de fato resolver a vida das pessoas, né? Aqui nós sabemos, existem projetos que podem dificultar ou melhorar uma política pública, né? Nós precisamos fazer fiscalizações em cima de políticas públicas, por exemplo, do governo do estado, que estão ajudando ou não as pessoas. Então, o que não pode, na minha avaliação, é deixar. Agora, é legítimo que cada um faça discussão, tem de ter as suas ideias, aqui é uma casa democrática, todos têm vez e voz, como eu já disse aqui, e eu vou, o que eu puder fazer, obviamente, como presidente, vou prezar para que isso aconteça e fortaleça cada vez mais. A democracia não pode ter aqui censura, pelo contrário, as pessoas têm que ter liberdade para discutir e falar sobre as suas ideias e suas opiniões. Presidente, somente 2 pessoas aqui no estado podem representar Minas, falar que são Minas Gerais. Para chegar para um presidente da República, para um ministro do Supremo, o presidente da Assembleia e o governador. Como é que é essa responsabilidade de, num momento crucial como que nós estamos vivendo, aí já entrando para falar dessa questão do endividamento de Minas Gerais, como que é essa responsabilidade de chegar, olha, vamos resolver? Como é que é isso? Claro que, como eu disse, quando fui escolhido, eleito como presidente, me dá um frio na barriga, né, digamos assim, mas também eu entendo que é uma oportunidade para que a gente possa, e aí quando eu falo Estado de Minas Gerais, possa fazer as discussões importantes que têm de ser feitas. Vou dar um exemplo que você acabou de dizer, sobre a questão da dívida do Estado. Que dívida é essa? Você sabe, eu sei, mas talvez alguém que está nos vendo Exatamente. Não saiba. Essa é uma dívida que o Estado de Minas contraiu lá em 98, em 14 bilhões de reais. O Estado de Minas, esse tempo todo, já pagou 96 bilhões e ainda hoje nós estamos devendo 160 bilhões. É mais ou menos igual o cartão de crédito, quando você paga só o mínimo, né? Exato, ou seja, pagar aqui, os juros, enrolando a dívida, os juros vai aumentando e fica impagável, e é o que Minas Gerais vive hoje. Só que isso tem 20 anos que todos nós, toda a classe política, a sociedade se preocupa com isso e tenta trazer ou dar uma solução nesse sentido. Talvez pela primeira vez nós estamos tendo essa oportunidade de tentarmos dar um desfecho positivo para essa questão da dívida, ou seja, fazer uma renegociação verdadeira. Para que isso, Tadeuzinho? Para que as pessoas, ou para que o Estado de Minas Gerais tenha mais fôlego de investir
nos serviços públicos, saúde, educação, infraestrutura. Nós sabemos que precisa de muito investimento ainda no estado de Minas Gerais, especialmente nessas 3 áreas, né? Então, essa é uma discussão que nós estamos fazendo com o governo do estado, com o governo federal, com o Congresso Nacional, que está sendo fundamental também, é quem vai tramitar esse projeto lá nesse primeiro momento, para a gente tentar dar esse novo fôlego para o estado de Minas Gerais. Então, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, talvez histórica. Espero eu que nos próximos dias, nas próximas semanas, nós tenhamos aí um desfecho positivo para Minas Gerais. Se isso acontecer, Sidney, de verdade, eu já, assim, de uma certa forma, já fico com um pouco de sensação de também de dever cumprido, porque não fui eu que fiz, não sou eu que estou fazendo, mas eu quero que a Assembleia seja parte dessa discussão e dessa resolução, né, de resolver esse problema. Então, esse é um caminho muito importante, nós estamos focados para tentar resolver isso. O senhor falou que não fez sozinho, mas eu me lembro, em outubro, eu acho, quando o plano de recuperação fiscal chegou aqui, o senhor foi o primeiro a falar, olha, não vai resolver, não é bem assim. Precisa ter coragem para chegar também e falar isso, né, presidente? Alguém dá a real, né, para a população. Eu sempre trabalho na minha vida com muito pé no chão. Na minha vida inteira, eu acho que isso é o mais importante. Não adianta a gente ficar pensando em algo sem saber se a mão alcança. Eu quero dizer o que com isso? Quando o Estado encaminhou para cá, nessa legislatura, o regime, o que eu fiz de pronto? Falei, gente, vamos estudar para entender o que é isso de verdade. Pediu a consultoria, né? Fizemos um estudo e a consultoria aqui, que na minha avaliação, e aí os servidores dessa casa são um dos melhores que nós temos no Brasil como um todo, fizeram um estudo muito detalhado, muito bem feito, e que me apontou diversos problemas que nós já sabíamos, a questão dos servidores, a questão de privatizações, enfim, mas algo, na minha opinião, que foi o mais importante para esse diagnóstico que você acabou de falar que eu fiz naquele momento. Foi o quê? Mostrar que mesmo com o regime, a dívida que hoje é de 160, depois de 10 anos, ela não melhora, ela não fica da mesma forma, ela piora, ela iria para 210 bilhões. Então eu pensei, gente, nós vamos fazer um sacrifício, o Estado vai fazer um sacrifício desse, aderindo a um regime que a gente sabe que existem problemas nele no meio do caminho, para a gente, ao final de tudo, ainda aumentar a dívida. Ou seja, eu não estou preocupado apenas com o momento atual, eu estou preocupado com uma política de Estado. Ou seja, por isso que nós fomos em Brasília tentar construir uma solução nesse sentido. O que eu quero? O que a Assembleia quer? Quer um novo modelo que, claro, resolva o problema de imediato, porque também nós não podemos apertar o governo, ou seja, o governo pagar uma parcela maior do que eles aguentam pagar, porque isso significa, ao final, também problemas nos serviços públicos para toda a população. Mas também nós precisamos que tenha uma discussão que se resolva a médio e longo prazo. Ou seja, nós precisamos ficar livres dessa dívida em algum momento da vida. Nós não podemos o resto da vida ficar discutindo e essa dívida só aumentando. Então, o grande esforço que a Assembleia vem fazendo hoje nós precisamos de um plano que o governo federal, o Congresso Nacional nos entregue uma sugestão que, claro, dê condições do governo pagar nesse momento, mas que a gente mate essa discussão para a médio e longo prazo. Essa é a grande discussão que nós estamos fazendo. É uma questão de Estado, né, presidente? E como que a Assembleia se comporta nesse sentido? Como que, no seu caso, a sua presidência encaminha o posicionamento da Assembleia em relação a harmonia com outros poderes? Como que a Assembleia se posiciona em relação ao Executivo? Porque isso é conversado no início da legislatura. Vai ser oposição, vai ser situação, vai ser essa relação mais institucional? Como que se houve, nesse momento, a relação da Assembleia com o governo Zema? Uma relação harmoniosa. Minha relação com o governador é das melhores. Dialogamos com alguma frequência aí, talvez uma vez por semana, de 15 em 15 dias, falando sobre os temas do Estado. Agora, com independência, eu sempre falo que o mais importante aqui é essa casa ter independência. Então, o relacionamento, a harmonia, né, o bom trato é fundamental. Não só, eu acho que aqui no Parlamento, mas em qualquer lugar da vida, o diálogo é necessário, é o que eu tento construir e prezo por isso. Mas a independência desse parlamento, que foi conquistada já há muito tempo, ela é necessária que se mantenha. O que eu quero dizer com a independência? É nós termos aqui, de fato, a tranquilidade, a liberdade, a autonomia de fazer as discussões, né? Claro, o governo, com a sua base de governo, com as suas informações, mandar as suas ponderações, a oposição também, que é extremamente legítima também, apontar os problemas e, ao final, a Assembleia tomar a decisão que achar que tem que ser tomada. Então, essa é uma casa independente. E o que eu puder fazer para que se mantenha, claro, a harmonia, repito, o diálogo, mas a independência é o que nós vamos fazer. Presidente, uma curiosidade que a gente vê na sua história é que o senhor nunca trocou de partido, sempre esteve no PMDB, agora no MDB, um partido que foi super importante na redemocratização.
Como que o senhor vê o papel hoje da política e do seu partido nesse momento tão difícil, conturbado politicamente que a gente vive no Brasil, com a democracia por vezes ali cambaleando? Eu sempre, assim, desde quando eu pude me filiar, eu me filiei ao MDB, como você sabe. Meu pai foi do MDB, é do MDB, nem está filiado mais, mas já foi do MDB. E eu aprendi a admirar, não só pela história, mas também pelo presente desse partido, que eu não tenho dúvidas que, nos principais momentos da história do país, foi o grande moderador de toda a discussão. Se você pega a história recente do país como um todo, o MDB sempre esteve ali na moderação, e faço questão de permanecer no partido, tenho amigos no partido, acho que hoje ainda é um dos mais importantes partidos que nós temos no país, e em Minas Gerais também. Então, eu não costumo ficar trocando de casa, não. Então, o MDB, eu estou satisfeito, estou lá, e graças a Deus nós vamos trabalhar aí para, quem sabe, o partido se fortalecer cada vez mais. Presidente, partido ainda é importante? Eu estou perguntando porque esses dias eu li uma reportagem falando que muitos políticos não estão mais obedecendo o marqueteiro, a orientação de partido, estão apostando no próprio carisma e ali nas redes sociais. Ainda é importante um partido forte, fazer parte de um partido forte? É importante, mas, sinceramente falando, as pessoas hoje não votam muito mais em partido. As pessoas votam nas pessoas, né? Ou seja, o que aquela pessoa pode, de fato, fazer pelo meu estado, por minha cidade, de que forma que eles podem ajudar o nosso estado, enfim, o nosso país, enfim. Então, eu acho que essa é uma grande discussão que está cada vez mais participativa. As pessoas estão cada vez mais participando da política, seja através das redes sociais, né, do dia a dia, dos movimentos, enfim. Todo mundo hoje tem a oportunidade, graças a Deus, de dar a sua opinião, né? O seu pitaco através de rede social, acompanha tudo que todos os parlamentares fazem, minuto a minuto praticamente. E aí, repito, a importância das redes sociais, claro, resguardando os problemas que nós temos ainda das fake news, a inteligência artificial que chegou aí agora também, que é uma discussão que o Congresso está fazendo. Vai mudar tudo, nesse né? momento, enfim. Mas a rede social, é inegável a importância dela também na democracia. E é importante que fortaleçamos cada vez mais a democracia, e isso acho que é o ponto principal de toda a discussão. Mas as pessoas votam em quem se identifica, em que elas sabem, ou que conhecem o trabalho, ou que elas sabem que vão de fato fazer um bom trabalho para suas cidades, para o seu país. O partido é importante, é claro que é importante, ou seja, você estar em um partido estruturado, forte, é muito importante, mas está cada vez menor, na minha avaliação, as pessoas que escolhem os seus representantes pelos partidos do que diretamente com as pessoas. Tem políticos aí até importantes que defendem até mesmo candidaturas independentes, né? Você acha que isso tem alguma condição de ir para frente? Sinceramente, eu não vejo isso com maus olhos, não. Eu acho que essa é uma discussão muito complexa, não depende da gente aqui. Não acho que se resolve rápido, nem acho que isso vai acontecer. Mas eu não vejo, particularmente, com maus olhos essa discussão, não. Voltando às redes sociais, presidente, o senhor está no Twitter, né? Só chamo de Twitter, não consigo chamar de X. Nem eu. Facebook, Instagram. É possível fazer política hoje sem as redes sociais? Não, eu entendo que não. Eu falo muito o seguinte, na época da eleição, ainda não é comum as pessoas fazerem, porventura, campanha só via rede social. Existem alguns casos, sim, e nós sabemos disso. Mas eu enxergo mais as redes sociais como uma prestação de contas, ou seja, é por ali que as pessoas podem te acompanhar no seu dia a dia, entender o que você fez ou deixou de fazer, porventura, pela sua cidade, sua comunidade, pelo seu estado, pelo seu país. Então, na minha avaliação, as redes sociais elas são fundamentais, especialmente para a prestação de contas e para o acompanhamento dessas discussões. Eu sou do norte de Minas, você sabe, enfim, trabalho lá em diversas cidades, praticamente todo final de semana eu estou na estrada, rodando, fiscalizando os recursos que nós encaminhamos para essas cidades, mas também fazendo entregas. Então, são várias as vezes que quando eu estou, por exemplo, no final de semana no interior, vou lá numa cidade, meu Instagram começa a receber os directs, olha, não esquece do bairro tal ou da rua tal que está precisando. Isso. Então, as demandas hoje, que antigamente chegavam só através do seu gabinete, né, ou seja, através de um e-mail, talvez, hoje, minuto a minuto, você recebe as demandas da sociedade. E que bom, né? Claro,
o serviço aumenta, mas é bom que aumente, porque também a gente tem a oportunidade de saber onde que estão os problemas, mas principalmente também poder dar resultado, poder mostrar a solução também para as pessoas através das redes sociais. Os deputados, de uma maneira geral, têm equipe de comunicação, assim, mas o senhor está ali também olhando tudo? Acompanho. E vou te ser sincero, pelo que eu acompanho dos deputados, praticamente todos os deputados hoje, todos têm, né, sempre uma assessoria, uma equipe de comunicação, mas praticamente todos acompanham também, veem o que chega para eles, né, as sugestões, as reclamações de vez em quando acontecem também, faz parte. Então e facilita é muito bom. O diálogo, né? Ajuda, facilita, não é mais uma via de uma aproxima, única. né, Sidney? Eu acho que é isso, ou seja, as pessoas querem estar próximas e têm de estar próximas dos seus representantes. Eu falava muito há uns anos atrás, quando eu iniciei ainda lá em 2010 talvez, eu falei, gente, as pessoas têm que votar, mas tem que acompanhar aqueles que eles escolheram. Claro. Até para cobrar depois. Então, ou seja, só que na época, é claro, a rede social, por isso que eu falo, a rede social ajudou demais, porque hoje a pessoa acompanha, cobra ou parabeniza, dependendo, né, do que aconteceu. Então, é fundamental essa discussão. No seu Instagram fala também de coisas pessoais, coisas que te motivam. O esporte, por exemplo, eu ouvi uma conversa, o senhor foi jogador de vôlei? Eu joguei vôlei, eu joguei vôlei no Minas, da equipe do Minas, quando eu era adolescente ainda, enfim, não cheguei a ser profissional nem nada, mas joguei por muito tempo vôlei, depois... Pra quem não sabe, o presidente é baixinho, né? Quanto de altura? 1,93. 1,93. 1,93. Então joguei vôlei, o vôlei até me ajudou a esticar um pouquinho mais, sério. Mas gostei, tem muito tempo que eu não jogo, mas joguei muito tempo sim vôlei, e aí depois, esporte, de uma certa forma, sempre fez parte da minha vida. Quando não foi vôlei, foi a corrida, foi a musculação, foi o beach tênis, que agora está na moda. Agora enfim, toda oportunidade que tenho, eu faço alguma coisa. Não só para o corpo, não só para a saúde, mas como eu disse, para mim é uma forma de escape também, de desestressar, de relaxar um pouquinho. E então, se alguém me vê aí correndo de vez em quando, pedalando é o natural. O senhor prefere cidade? Eu gosto de fazer trilha. Trilha mesmo, eu gosto de fazer, bicicleta eu gosto de fazer muita trilha. Tá mais difícil de fazer agora, porque normalmente quando eu fazia trilha, eu fazia lá no norte, né, lá em Montes Claros e outras cidades todas. Eu gostava, em uma época eu conseguia ter a oportunidade também de viajar a outras cidades, na região mesmo, fui em Diamantina há um tempo atrás e tudo, para conhecer as trilhas das cidades. Agora, obviamente, o tempo diminuiu um pouco mais, então estou focado um pouco mais na corrida agora. De vez em quando eu consigo fazer um pedal, mas é muito raro hoje em dia, então focado mais na musculação e na corrida hoje. E as pessoas te encontram assim nessas trilhas, não assustam não? Falam, será que é ele? De vez em quando assusta, de vez em quando não. Lá na região o pessoal já sabe que eu já fazia trilha, então não tinha problema quanto a isso não. Mas é muito bom também, porque nessas trilhas você para, você conversa, você encontra as pessoas, você troca uma ideia, te faz uma cobrança também. Então é muito bom. Eu falo que o esporte, quem não faz, deveria fazer, porque qualquer um deles é uma forma muito gostosa de você, não só preservar a saúde, melhorar a sua saúde, mas como eu disse também, de confraternizar, de reencontrar os amigos, mas também, no meu caso, uma forma de liberar o estresse. E o senhor já fez também uma trilha religiosa para Aparecida? Já, teve uma... A pé ou... Não, de bike. Eu fiz uma parte do Caminho da Fé. Ah. O Caminho da Fé, inclusive, é muito conhecido aqui em Minas Gerais, a parte do sul de Minas lá. Eu saí de Pouso Alegre e fui pedalando até Aparecida do Norte. Olha só. Em São Paulo. Em 2 dias, parei, fiz uns 50% praticamente no primeiro dia e depois dei sequência no outro dia, mas foi muito legal. Não sei se eu tenho preparo, ou se eu fizesse hoje, não sei se eu teria o preparo, já tem uns 3, 4 anos, tem uns 3, 4 anos, mas foi uma das melhores experiências que eu já fiz, de fato, não só a parte do esporte, mas a parte religiosa também, assim, quando você chega lá, é uma sensação extraordinária, enfim, eu todo ano, eu tenho não sei se é um costume, mas assim, eu tenho Aparecida do Norte, eu gosto de ir praticamente todo ano, vou lá agradecer e, enfim, tudo que nosso bom pai faz por nós, né, todos os dias, mas também vou muito a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, que é mais próximo da minha região, então eu tenho um costume de há muitos anos já, eu vou lá todo ano, então isso também é um outro momento meu que eu não abro mão. Deputado, essas questões que os deputados têm na sua vida pessoal, nas suas regiões, essas coisas que vêm que os deputados podem ver nessas caminhadas, nessas trilhas, como que isso aparece no parlamento, no trabalho parlamentar? Isso aí todo dia, né? Como eu falo,
todos os problemas podem ser discutidos aqui na Assembleia. Nós, através das nossas comissões permanentes, das comissões temáticas extraordinárias, nós temos aqui a oportunidade de discutir todos os temas do Estado de Minas Gerais. É claro que alguns deles não dependem do parlamento, mas a discussão pode ser feita aqui. Então tem diversos temas que aparecem no dia a dia dos deputados, através do trabalho do interior, e eu quero reforçar isso aqui porque isso é muito importante, né? E cada vez mais as pessoas estão tendo mais essa consciência por conta das redes sociais. De vez em quando as pessoas acham que o trabalho do deputado é aqui no parlamento, ou só aqui no parlamento. Aqui, claro, é onde as coisas, de uma certa forma, acontecem durante a semana. Mas na minha avaliação, talvez o trabalho mais importante do deputado, na minha avaliação, é quando ele tem a oportunidade de estar perto das pessoas no interior. Porque lá, como eu disse, você vê o problema, você pode entender um problema mais próximo, mas também levar uma solução. E as emendas parlamentares, eu sou defensor aberto das emendas parlamentares e falo isso com todas as oportunidades que eu tenho, também é um instrumento muito forte que o parlamentar tem hoje de conseguir resolver os pequenos problemas que o governo de vez em quando não enxerga. Quantas buraco em muro de escola que nós conseguimos resolver, que estava dando problema de violência com as crianças, que no meu caso, no mandato, nós conseguimos resolver com a emenda parlamentar. Se depende do Estado, não é por má vontade não, mas é porque o Estado está preocupado também com os problemas macro. Mas esses problemas pequenos, lá do cantinho do interior, o poço artesiano, a comunidade está sem água, o carro para a comunidade para levar um doente ou um paciente que está na comunidade rural mais afastada, a emenda parlamentar que resolve essa questão. Então hoje o deputado tem a possibilidade de estar próximo das pessoas, acompanhando, vendo os problemas, mas também tem a oportunidade de, através das emendas, conseguir resolver, de fato, esses problemas. Então eu sou um defensor aberto das emendas parlamentares, porque eu não tenho dúvidas que isso transforma a vida das pessoas na prática através desse trabalho. O senhor explicou bem essa questão da emenda, porque isso é um problema. Existe uma demonização de alguns artifícios do legislativo, né, presidente? A emenda também pode ser política pública, né? Pode e é política pública, ou seja, na verdade, o que nós estamos fazendo? Dentro do orçamento do Estado, os deputados pegam um percentual para encaminhar e para resolver esses problemas na vendo de ponta de todo o Estado. Gente, nós estamos falando de um Estado de 853 municípios. Mesmo que o Estado quisesse, é impossível do Estado conseguir enxergar todos os problemas. Tem países europeus menores que Minas, muito menores, assim, de um modo geral. Então, os 77 representantes, que na minha opinião é o poder que de fato representa as pessoas, é o poder legislativo, porque aqui nós temos, repito, nós temos representantes de todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Esse recurso, essa emenda parlamentar, claro, com a mesma transparência, fiscalização, correção, mas esse recurso é o que de fato, de vez em quando, resolve o problema. Eu me lembro muito bem, e todo final de semana, quando eu rodo, eu coleciono depoimentos de pessoas que foram impactadas positivamente a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, através das emendas parlamentares nossas. Então, eu me lembro muito bem de várias mulheres, várias pessoas, várias crianças, dizendo, olha, Tadeuzinho, o recurso que você colocou aqui na minha escola foi que eu consegui fazer, por exemplo, minha região é uma região muito quente. Então, ou seja, quando você coloca um ar-condicionado na escola de uma criança, a aprendizagem da criança é totalmente diferente. É impressionante, né? Então, ou seja, são detalhes que para algumas pessoas pode parecer detalhes, mas lá na ponta é algo que faz uma transformação na vida das pessoas. Presidente, estreamos. Que bom, hein? Obrigado. Gostei. Obrigado por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Feliz com o formato, não tenho dúvidas que as pessoas vão gostar, que os deputados vão gostar, que as pessoas serão entrevistadas que vão gostar também, formato mais solto, mas sempre mostrando a importância das discussões que nós fazemos aqui dentro do parlamento. E pedir a Deus que nos abençoe e vamos seguindo na nossa missão. Amém. E como eu disse no início, nós estamos no YouTube em formato de videocast, no Spotify, no Deezer, como podcast ou no seu agregador favorito, na grade da TV Assembleia, na nossa programação. Assim, não tem como ficar fora, vocês vão achar a TV Assembleia, é só procurar e são sempre bem-vindos. O episódio de hoje teve direção de Adriana Renan, produção de Tatiane Fontes, o áudio Ricardo Amaral e edição de Vitor Caldas e Rhodes Valadão. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.